O Senado aprovou nesta segunda-feira, dia 30 de março, o projeto que estabelece o pagamento por 3 meses de um auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores sem carteira assinada, incluindo autônomos e em contrato intermitente, que ganham por hora ou dia trabalhado. O texto, que havia sido aprovado pela Câmara na quinta-feira, segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Depois que o projeto for sancionado, será preciso a edição de um decreto para regulamentar o pagamento do benefício e de uma medida provisória para liberar os recursos. O auxílio, que vem sendo chamado de Corona Voucher, tem como objetivo ajudar a população mais carente em meio à crise causada pela pandemia de coronavírus. A expectativa é que sejam feitos 30 milhões de pagamentos mensais, com custo de até 60 bilhões de reais, segundo a instituição fiscal independente do Senado. Inicialmente, o governo federal havia proposto um auxílio de R$ 200. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, diz que votaria o valor de R$ 500, afirmando que 200 seriam insuficientes. Ao longo da sessão, Bolsonaro disse ao Congresso que aceitava subir o benefício para R$ 600. O projeto foi aprovado no Senado por unanimidade e contou com orientação favorável de todos os partidos. Esse auxílio servirá exatamente para evitar que milhões de brasileiros caiam na pobreza ou sofram ainda mais com ela, em meio à severa crise econômica que se desenha decorrente do isolamento social, necessário para evitar as mortes pelo novo coronavírus. Líderes do Senado concordaram em não fazer alterações que mudassem o mérito do projeto. Se isso acontecesse, o projeto teria que voltar a ser analisado pela Câmara, o que poderia adiar o início do pagamento. Alguns senadores querem ampliar a quantidade de pessoas que terão direito ao auxílio de R$ 600, por exemplo. Alguns senadores querem ampliar a quantidade de pessoas que terão direito ao auxílio de R$ 600. Por exemplo, taxistas, pescadores, artesanais, mães menores de idade, indígenas, caminhoneiros e músicos. Por isso, o Senado deve elaborar um novo projeto com base nessas sugestões. Ao longo da sessão, parte dos senadores criticou o fato de o governo ter sugerido auxílio de R$ 200. O projeto estabelece que no período de 3 meses, o auxílio poderá ser concedido ao trabalhador maior de 18 anos, que não tem emprego formal e cuja renda familiar mensal seja de até 3 salários mínimos, ou de até meio salário mínimo por pessoa. A renda familiar é a soma dos rendimentos brutos, sem descontos, de todos os membros de uma mesma casa. A pessoa também não pode receber aposentadoria, seguro-desemprego ou benefício de outro programa de transferência de renda federal, a não ser o Bolsa Família. Se receber o Bolsa Família, o trabalhador receberá o benefício de maior valor de forma automática. Também não pode ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2018. O benefício poderá ser pago até 2 membros da mesma família. A proposta estabelece que, se a mãe de família for a única trabalhadora e responsável pelo lar, terá direito ao valor de R$ 1.200 mensais. Outro pré-requisito é que a pessoa atenda a uma das seguintes condições: ser microempreendedor individual, contribuinte individual do regime geral de previdência social ou trabalhador informal inscrito no CAD Único, o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, até 20 de março deste ano. Quem não estava inscrito até a data poderá fazer uma autodeclaração para ter acesso ao benefício. A regularidade da situação do trabalhador deverá ser verificada pelo governo posteriormente. Segundo o relatório do projeto no Senado, os trabalhadores por conta própria, não registrados como MEI ou contribuinte individual da Previdência, também receberão o benefício, desde que cumpram os demais pré-requisitos. O auxílio será pago por bancos públicos federais em contas tipo poupança social digital, de forma automática, sem necessidade de apresentação de documentos nem de tarifas de manutenção. O texto prevê que os beneficiários não paguem pela transferência dos valores para uma conta bancária de uma instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central.
Segundo o ministro da Cidadania, o pagamento será feito por meio do sistema da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste, lotéricas e dos Correios. Apesar disso, ele afirmou que o sistema para a concessão dos benefícios ainda não está pronto e pediu para a população que não vá às agências bancárias. O projeto também amplia de maneira gradual e temporária a quantidade de pessoas que podem requisitar o BPC, o benefício da prestação continuada, voltado a deficientes e idosos carentes. A medida pode pôr fim a uma disputa entre governo e o Congresso Nacional, que chegou ao Tribunal de Contas da União. O texto expande o critério de concessão do BPC para famílias com renda de até 1/4 do salário mínimo, até dezembro de 2020. A partir de 2021, esse limite volta para até meio salário mínimo por pessoa. Os valores vão depender do grau de deficiência ou renda do beneficiário.